Bom dia, professora Elaine. Obrigado aí. Vou começar a apresentação, do artigo que a gente tinha combinado de fazer o seminário. É o artigo da Rebeca Simula, e colaboradores aí, que trata justamente da, da filogenética molecular, como instrumento aí de evidência da radiação mimética do tipo milleriana, né? Então, vamos lá. Antes de começar, a entrar dentro a introduzir, o trabalho da Rebeca e o resultado e a discussão e tudo mais, tem alguns conceitos, que eu acho importante ter em mente, Então, a questão do apossematismo, que é uma série de adaptações para a defesa relacionada a imitações, então um organismo imitando o outro. O mimetismo em si, dentro, do conceito mais amplo de apossematismo, O mimetismo, que são as características ou comportamentos de imitação de um organismo em relação a outros organismos, tá? E lembrando, relacionado à defesa. E o mimetismo batesiano, que é o mais comum nos grupos de vertebrados, é o conceito, e o tipo de mimetismo que que é mais bem estudado e que também, mais bem estabelecido, onde as espécies que não possuem um mecanismo de defesa vão imitar os padrões de coloração ou sinais de advertência de outras espécies que têm esses mecanismos de defesa e esses padrões, de coloração e sinais de advertência. Esse é o mimetismo batesiano. O mimetismo milleriano, que é justamente o que a Rebeca trabalha aqui no artigo dela, compreende que espécies que já possuem um mecanismo de defesa vão também imitar padrões de coloração e sinais de advertência de outras espécies que também têm esse mecanismo de defesa. Então, nessa situação, ambas as espécies, ou mais de uma espécie, inclusive, mais de duas espécies, vão se beneficiar por serem semelhantes. Esse é o mimetismo milleriano. Então, duas ou mais espécies que possuem mecanismos de defesa próprios, elas vão compartilhar padrões de coloração e sinais de advertência. E com isso, elas criam ali uma comunidade ou populações dentro, de uma comunidade que vão se beneficiar por elas serem semelhantes. Então, elas criam um padrão mais amplo, de defesa e advertência. Então, o artigo da Simula busca discutir, que essas espécies, ela vai trabalhar com espécies de anuros, de anfíbios, de rãs, Então, essas espécies venenosas, elas obtêm uma vantagem seletiva justamente por compartilhar essas cores e padrões. Essa questão do mimetismo milleriano, principalmente para vertebrado, desperta um profundo interesse, Então, ela traz essa discussão também dentro da introdução, ela introduz esse assunto. Então, isso gera um profundo interesse, para as pessoas que pesquisam isso, e não também. E também traz muita controvérsia, justamente em relação aos conceitos. Bom, sobre o mimetismo milleriano, tá? Ele é raro em vertebrados. A maior parte das vezes ele é visto em grupos de insetos. São padrões de defesa que se repetem, em várias espécies distintas entre si, e muitas vezes essas espécies elas não elas não se encontram no mesmo local, elas não ocupam o mesmo nicho, por exemplo, mas de qualquer forma elas compartilham essas características. Então, é um microcosmos, O conceito do mimetismo milleriano é um microcosmos dentro da biologia evolutiva, se relaciona aos conceitos de genética de população, de especiação, de seleção natural, ecologia de comunidade, biodiversidade. Tá? Esses aqui são os anfíbios que a Rebeca trabalhou nesse trabalho, que ela apresenta para a gente. Então, a imagem A com a imagem D, a imagem B com a E, a C e a F, são populações que estão isoladas entre si de uma mesma espécie, que é o Imitator Dentrobates, que é esse anfíbio aí, essa rãzinha. E dentro dessa população, dessa espécie, você tem populações que têm
determinado padrão e outras populações que têm outro padrão, mas mesmo que elas ocorram em diferentes regiões geográficas, elas compartilham sinais de coloração e de advertência muito parecidos, né? Então, aqui ela faz essa comparação ali, né? Então, a imagem A, a primeira imagem, com a imagem de baixo, são populações da mesma espécie. Mesma coisa acontece com a espécie B e C, com a B e a E, e a C e a F. Então, elas possuem esses padrões semelhantes, são espécies que não compartilham mais, ou se é que já compartilharam em algum momento também, mas não compartilham mais, não ocorrem nem mesmo no mesmo espaço mais, né? Então, elas já têm uma distribuição geográfica própria, ali, tecnicamente isoladas uma das outras, mas os padrões se mantêm, né? E esse artigo, se não me engano, é o primeiro, né, que traz ou tenta testar, né, essa hipótese de mimetismo milleriano em grupos de vertebrados. Né? Então, ela tem como objetivo nesse trabalho demonstrar, né, que uma única espécie está de fato mimetizando várias outras diferentes em diferentes regiões, e para isso é necessário que ela forneça as provas convincentes, né, desses supostos miméticos. E esses grupos, essas populações e essas 3 espécies que ela trabalha precisam formar um grupo monofilético, né? Ou seja, todos os membros desse grupo precisam compartilhar uma ancestralidade em comum, exclusiva, né, dentro dos membros e das populações dessas 3 espécies que ela está trabalhando, para se caracterizar como mimetismo milleriano também. Então precisa ser um grupo monofilético. Tá? Então metodologia que ela utiliza, né? Então, a princípio eles fizeram isso a partir das amostras de tecido, extração e amplificação do DNA. E eles também utilizaram aí o RNA ribossômico, né, a partir do gene mitocondrial, para desenhar esses primers, para ter essas sequências, né? Utilizaram o banco de dados do GBank, né? E aí eles examinaram a variação dessas sequências de DNA entre os membros, os pares de todos esses grupos, né? Justamente para testar esse mimetismo. E a partir disso eles fizeram a análise filogenética. Tá? Então eles fizeram a partir do programa PowerUp, né? Então dentro do programa eles fizeram um teste de parcimônia, junção de vizinhos e máximo verossimilhança. Né? A congruência do sinal filogenético entre os conjuntos de dados de DNA, né, por teste de homogeneidade de partição implementados, também foi feito no PowerUp. Então a parcimônia, né, então, a explicação mais simples, geralmente vai ser a melhor. Então, menor número de mudanças evolutivas, né, vai explicar melhor a evolução, a história natural do organismo. A árvore filogenética, que minimiza o número de mudanças necessárias para explicar a distribuição das características nas espécies. Isso é feito através de algoritmos que vão explorar diferentes árvores possíveis e vão calcular a pontuação de parcimônia para cada uma delas. Então, ali nos resultados, depois a gente vai ver os resultados combinados, né, de todos esses métodos que eles utilizaram. Então, fez a adição aí de stepwise, com pelo menos 50 repetições de adições aleatórias, utilizando bissecação e reconexão de árvores para formar os rearranjos de ramos, né? Utilizaram também o bootstrapping, né? E essa análise ela utilizou um esquema de ponderação dinâmica para controlar as variações nas taxas de transição e transversão. Revelaram sinais consideráveis, tanto nas transversões quanto nas transições do terceiro par de bases que eles utilizaram. Né? Então, a junção de vizinhos, eles usaram o modelo de Kimura, de 2 parâmetros, que vai servir para calcular as distâncias genéticas. A variação das taxas foi modelada utilizando um parâmetro de distribuição gama, estimado, né, a partir dos dados via máxima verossimilhança. Então, eles utilizaram uma abordagem aglomerativa e a cada etapa eles procuraram unir, né, as sequências mais próximas ou vizinhas umas das outras. Então, como que é feito? Eles montam uma matriz de distância entre todas essas sequências envolvidas. Né? Isso vai dizer o quão diferentes ou similares são essas sequências entre si. Vão selecionar as 2 sequências mais próximas, de acordo com a matriz de distância, e vão agrupar em um novo nó dentro da árvore. E eles vão fazendo isso a cada análise de sequência que eles vão fazendo, a cada construção de nó que eles vão fazendo.
Então, eles atualizam a matriz de distância para incluir o novo nó, né, como uma sequência composta, vão recalcular essas distâncias entre esses nós compostos e as outras sequências ainda que vão sofrer também esse processo de repetição de análise. Então, eles vão repetir, né, esses passos de 2 a 3, eles repetiram esses passos, né, de 2 a 3 vezes, até que todas essas sequências foram agrupadas em uma única árvore filogenética. Esse é o resultado. Tá? Então, assim, esse é o gráfico aí que eles chegaram. Essas espécies destacadas ali, né, no canto inferior direito, por exemplo, são as 3 espécies que eles trabalharam, né, e as suas populações dentro dessa espécie, que apesar de estarem, né, como eu já falei, geograficamente isoladas, mesmo assim são um grupo monofilético e apresentam os mesmos padrões, né, de coloração e advertência. O interessante, né, é que alguns nós, não foram poucos, né, acho que pelo menos uns 3, chegaram a 100%, né, chegaram a 100% ali do valor do Bootstrap. E alguns outros nós tiveram um valor muito alto também, a ponto de 96, 97, 77, 89, 86. Assim, isso me chamou bastante atenção assim nessa árvore que eles optaram, né, que eles escolheram por apresentar. Realmente, assim, esses valores combinados dos métodos que eles utilizaram realmente mostraram, no meu ver, trouxeram essa evidência, né, de mimetismo milleriano para grupo de vertebrados. Né? Aqui é só uma tabela complementar, né? Dentro as espécies, as populações, né? De Dendrotis imitator e comparando, né? Com as outras espécies analisadas também. Então, os resultados que eles tiveram. A análise de parcimônia, né? Do conjunto de dados combinados produziu 1.386 árvores. Todas as populações investigadas, né, do imitator, caíram dentro de um clado monofilético. Então, o valor, né, da monofilia desse grupo deu de 100%. Né, e foi apoiado ali pelo valor de Bootstrap. A melhor árvore da análise de distância foi virtualmente idêntica àquela da análise de máximo verossimilhança, diferindo apenas em alguns rearranjos de agrupamentos mal suportados dentro das espécies. Então, eles utilizaram, né, aqueles 3 métodos que a gente falou antes, e mesmo utilizando métodos diferentes, eles chegaram a resultados muito próximos, o que reafirma essa evidência. Né? Então, a radiação mimética milleriana em anfíbios, essa foi a conclusão dos autores, né? Que a radiação mimética milleriana em anfíbios, embora as evidências que eles trouxeram aqui sejam consistentes com a hipótese do mimetismo milleriano, esse estudo não demonstra conclusivamente que o mimetismo causou a diversificação de cor e padrão dentro da espécie. Né? Então, esse foi o entendimento dos autores aí ao final do processo. Então, a análise filogenética ela vai sugerir, né, que a espécie de Dendrotis imitator sofreu uma radiação geográfica relativamente recente e essa espécie parece ocupar uma variedade maior de habitats do que as outras espécies analisadas. Isso pode indicar, né, que a espécie em questão é capaz de explorar uma gama mais ampla de microhabitats em relação aos outros modelos utilizados. A ocupação de um nicho generalista pode tornar Dendrotis imitator particularmente propenso a sofrer as radiações miméticas do tipo milleriano. Então, esse foi o trabalho que eu trouxe aqui da Rebeca Simula. E é de 2001, né? E esse trabalho, se eu não me engano, foi o primeiro trabalho desse teste de mimetismo milleriano para espécies para grupos de vertebrados, né? E aparentemente, ao meu ver, chegaram a conclusões aí muito promissoras a respeito disso. Desde já agradeço e